Hoje eu quero te mostrar que viver com ordem não é viver aprisionado em uma rotina engessada. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do Prosa. A ideia desse vídeo surgiu porque há um tempo eu estava conversando com uma colega minha e justamente sobre essa ideia, essa perspectiva qual é o limite, né? Qual é a linha tênue entre, e se é, na verdade, que existe uma linha tênue para isso, de viver de uma maneira ordenada a ponto de engessar a sua rotina, engessar a sua vida e até uma perda da criatividade, né? Da espontaneidade, etc. Cara, não existe linha tênue não, né? E aí eu queria conversar com vocês sobre isso. Notei alguns pontos aqui para não esquecer do que a gente tem que falar. É... Muitos acreditam nisso, né? Que que a organização, que a ordem, né? Que a virtude da ordem é, é inimiga da liberdade. Às vezes juntam muito uma coisa na outra nesse sentido de que e isso o mundo grita muito também, né? Ordem é o inverso de liberdade. Porque pensa de maneira prática. Se você, e isso só é o que eles dizem, se você vive uma vida muito ordenada, com tudo planejado, tudo pensado, etc., você perde a liberdade de fazer o que você quiser. E isso é um grande de um mito. E aí, no decorrer do vídeo, os insights que a gente for tendo aqui, acho que vai acabar te mostrando que é justamente o contrário disso tudo. Beleza? É... Até porque a gente vê um mundo hoje que valoriza muito mais a espontaneidade acima de uma vida intencional. O que eu quero dizer com isso? Pra galera aí fora, vale muito mais a pena você viver uma vida espontânea, uma vida vivida é, pelo que o dia dita pra você, a espontaneidade de surgiu na minha frente, aí que eu vou decidir o que eu faço com isso, do que viver uma vida intencional, do que viver uma vida até mesmo integrada. Mas intencional no sentido de tudo o que você faz há uma intenção por trás daquilo, né? Existe um porquê de cada uma das suas ações. Então existe essa dicotomia, né, muito clara, né? E aí a gente acaba vendo que a galera coloca viver a ordem como uma prisão, sendo que é literalmente o contrário disso. Porque a ordem ela não engessa, né? Ela não tira a tua espontaneidade, tão pouco reprime ou mata a criatividade, né? Tão pouco isso acontece. E se você for parar para pensar, não viver com ordem, essa é a verdadeira prisão. Porque te faz viver uma vida completamente agitada, uma vida improvisada, uma vida desconectada daquilo que você é verdadeiramente. Você se perde no meio desse caminho. É justamente essa vida que é improvisada, né? A cada situação, a cada ação e a cada projeto da minha vida eu vivo de maneira improvisada. Eu faço com o que dá, não com todas as minhas capacidades, não com tudo aquilo que eu tenho de bom, não com todos aqueles meus esforços, mas eu faço da maneira que dá, porque vivo improvisando para tudo, desde as suas relações dentro de casa, o trabalho, a família, amigos, compromisso social, você vive uma vida improvisada, porque é isso, a situação aparece para você e é aí que você decide o que fazer com aquilo. Isso é viver na desordem, né? Essa é a verdadeira prisão, percebe? As pessoas têm é, essa falsa significado, né? Essa falsa impressão, podemos dizer assim, do que é liberdade. Porque liberdade não é você fazer o que você quiser. Liberdade é você poder dizer não para aquilo que é um instinto seu. É você poder dizer não para aquilo que você não quer fazer, de fato fazer. Percebem isso? Isso é um assunto, até um parênteses, a gente pode falar sobre isso depois. Mas a liberdade é você ter a escolha de fazer cada vez mais o bem,
aquilo que você deveria estar fazendo, aquilo que você deveria verdadeiramente estar presente. Essa é a verdadeira liberdade. Ter a capacidade e a liberdade de escolher fazer aquilo que você deve fazer. Isso é liberdade, né? Vivida com responsabilidade. E aí, quando você vive essa vida improvisada, vive essa vida reativa, onde você apenas reage ao que te acontece, os sintomas e as consequências disso são claras. Cansaço, falta de clareza, sobrecarga e tudo isso como consequência dessa falsa liberdade de viver uma vida improvisada, né? Uma vida com mais liberdade, digamos assim. E aí a gente percebe que a desordem gera a verdadeira escravidão. A desordem te aprisiona verdadeiramente, porque você vive principalmente escravo do acaso. Olha que loucura. Dizem que viver a ordem, planejar, viver uma organização te aprisiona naquilo que você planeja, sendo que é na verdade muito pelo contrário. A desordem que verdadeiramente te aprisiona dentro do acaso. Você vive escravo do acaso, do que acontecer, né? Sem uma perspectiva, sem um mínimo de planejamento, sem uma visão do futuro, né? Porque as pessoas precisam entender que quando se fala de planejamento, de organização, de virtude e de ordem, e de ter um plano de vida, como tanto ensina São José Maria Escrivá, não é você planejar das 6 da manhã às meia-noite, entendeu? Não é você ter uma tarefa 100% escrita para todas as horas e minutos do seu dia. Não é isso. Isso não é a virtude da ordem. A virtude da ordem é você se colocar em escolhas na sua vida onde você pode decidir dentro das suas prioridades e fazer aquilo que você deve estar fazendo. Em uma vida ordenada, ciente de que existe aquilo que vem primeiro e aquilo que vem depois. E você, com reta intenção, poder fazer aquilo que você deveria estar fazendo e fazer bem, com clareza, com intenção, com integridade de vida. E sobretudo, e acima de tudo isso, alinhado com a vontade de Deus. Percebe? Isso é a verdadeira ordem. E as pessoas precisam desmistificar isso também, né? Porque a liberdade que a ordem te oferece, a liberdade, a verdadeira liberdade, vem muito dessa de te fornecer uma base, uma estrutura para você decidir bem, escolher melhor. Porque quando você tem base e uma estrutura de vida do seu dia a dia, na sua rotina, que te permite tomar decisões mais sábias, isso é virtude. Isto é ordem. A ordem serve a vida, e a gente vai falar sobre isso em algum momento, em algum outro vídeo. A ordem serve a vida de maneira a dar a ela uma estrutura para que você decida melhor, para que você viva melhor, para que você, a cada intenção, a cada ato seu, seja intencionalmente vivido da maneira como deve ser. Isso é ordem. E percebe que não tem nada de perda de liberdade, de perda de criatividade, não tem nada disso, né? Então é isso, desordem gera escravidão, viver reagindo. Essa liberdade da ordem também é dizer um sim ao essencial. Porque quando você vive na desordem e nessa espontaneidade, você perde o sentido do que é essencialmente necessário viver. E necessariamente o que fazer também. Você perde o essencial do que deve ser feito quando você vive na desordem. E a ordem te oferece, mais uma vez, essa estrutura que te permite viver o essencial. Percebem isso? Percebe como, quando a gente para pensar o quanto isso impacta na nossa rotina e o quanto a nossa rotina pode e deve andar de mãos dadas com isso, né? E essa liberdade que a ordem te oferece te permite dizer um sim e viver para intencionalidade, para fidelidade, né? Para que te permita ser fiel ao teu estado de vida, aos teus compromissos, né? E tudo isso. E
A vida integrada que a gente vive é uma materialização disso tudo. Quando a gente vive uma vida integrada e alinhada com a vontade de Deus, a nossa vida resplandece isso, deixa, de fato materializa de forma palpável e visível essa liberdade que é viver com ordem, quando a gente vive uma vida integrada. E eu acho que eu já posso começar a falar sobre isso. A gente está preparando um caminho que vai te ajudar a fazer isso, né? Algo prático, uma via que te ajude a viver essa integridade de vida, de maneira que a sua rotina transpareça essa liberdade interior que você tem de viver intencionalmente e viver de maneira alinhada com a vontade de Deus. Por enquanto é isso que eu posso falar para vocês, mas a gente está preparando algo muito especial que vai ser extremamente útil para vocês. Como tem sido útil para mim também preparar tudo isso. Enquanto a gente prepara, a gente aprende junto e vive isso junto, e quanto mais a gente vive, mais corpo esse caminho ganha, né? Então, fique por perto, não perca os conteúdos do Prosa, se inscreva no canal, acompanhe a gente nas redes sociais, que a gente vai estar preparando esse material junto com vocês, para que vocês possam acompanhar o progresso e o processo de tudo isso sendo construído, que vai ser algo que vai ser muito importante e fundamental nas suas mãos, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!